Essa semana a gente vai finalizar a parte importante de funções fundamentais, tá? Que é a gente finalizar aí a parte de relacionamento um para muitos. Que nós começamos a ver na semana passada, tá? Na semana passada, nós vimos o quê? Nós vimos duas partes. A parte do modelo, tá? Que é onde eu faço o mapeamento, onde eu faço realmente o meu relacionamento, tá? E também eu mostrei o controle DAO, que na verdade eu não preciso fazer nada nele. Eu posso deixar de fazer nele e fazer lá na minha interface. Por quê? Porque na minha interface ela vai me entregar um objeto manutenção, um objeto completo com isso daí, tá? Então eu poderia, em vez de fazer dentro do controle, fazer lá dentro da própria interface. Beleza? Então, nessa aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a parte de interface. Para mostrar para vocês o que tem que fazer, também não é nada complexo. É algo que vocês já fizeram lá no comecinho do ano, lá em março, tá? Lá em fevereiro, em março, onde a gente trabalhou só com tela, tá? Então, nessa parte aqui, a gente vai trabalhar só com tela. Por quê? Porque quem trabalha com a parte de acesso a banco não é mais a interface. Quem trabalha com acesso a banco é o controle, tá? E o controle nós já aprendemos a fazer. O que vocês vão ter que entregar, o que vocês vão ter que fazer? Bom, vamos voltar lá nas semanas anteriores. A primeira semana de dezembro, tá? Há 15 dias atrás. Aí eu falei sobre exceções, e aí eu já pedi assim, pessoal, vão implementando as funções fundamentais do projeto integrador, aquelas que não tenham relacionamentos um para muitos. Então, isso daqui eu falei para deixar para entregar ontem, ó. Mas nós vamos adiar um pouco essa entrega para dar um tempinho a mais para vocês. Tá? Então, as funções fundamentais, geralmente vocês têm aí 4, 5 funções, tem gente que tem mais, tá? Então eu pedi para começar a implementar, ou seja, para ir adiantando aquelas funções onde eu não tinha relacionamento um para muitos, tá? E eu até peço para que vocês entrem em contato com a gente novamente para indicar quais funções um para muitos tem que implementar. Porque vocês vão ver que vocês têm um monte de funções um para muitos, porque todo relacionamento tem muitos para um e um para muitos, dependendo do lado que você lê. Mas nem todos são necessários à implementação. Tá? Por quê? Só é necessária a implementação aquilo onde eu tenho uma coisa única. Exemplo, eu tenho uma compra, os itens da compra, eu tenho um orçamento, e os itens do orçamento, e os serviços prestados, e os pagamentos. Então, quando eu tenho esse relacionamento de uma coisa formada por um conjunto da outra, tá? E ela é tratada como se fosse uma única coisa. Quando acontece isso, eu tenho que mapear o one-to-many, tá? Senão, não preciso, certo? Professor, e o many-to-one? Many-to-one, todos têm que ser implementados. Por quê? Porque são eles que fazem realmente o relacionamento. Professor, então para que fazer um para muitos? Porque tem vezes que a gente precisa, eu quero trazer todos os dados de uma determinada turma, tá? Todos os alunos fazem parte dessa turma. O que eu faço? Eu puxo a turma e a turma já traz todos os alunos. Eu não preciso fazer um monte de consulta para localizar todo mundo. Tá? Eu pego a turma, ele me traz os alunos. Com certeza, no trabalho de vocês, vai ter um, no máximo dois que você vai fazer. Tá? Professor, o meu tem eu tenho lá orçamento, que o orçamento tem o serviço, que tem as peças e tem os pagamentos. Tudo bem. Mas é uma classe só que eu vou ter que fazer vários relacionamentos one-to-many. Preciso fazer? Não precisa. Mas vai facilitar muito o trabalho seu. Estava para ser entregue dia 15 do 12, a parte de funções fundamentais sem relacionamento um para muitos. Tá? Ou seja, aí passamos uma semana. Na outra semana, eu falei do relacionamento um para muitos, semana passada. Não pedi para fazer nada. Por quê? Porque vocês já têm que fazer isso daqui, ó. Tá?
Vocês têm que fazer esse carinha aqui. Aí, nessa semana agora, e agora a gente está na semana do dia 14 a 19. Bom, nessa semana, então, eu vou finalizar a parte de relacionamento um para muitos. Vocês vão ver que é muito simples de implementar. Tá? É que é um pouco demorado porque tem bastante detalhes, mas é simples de implementar também. Tá? E aqui eu já deixei uma outra atividade para vocês. Ó. Atividade assíncrona, desenvolvimento das funções fundamentais do projeto integrador. Ou seja, vocês têm 28 aulas para as funções fundamentais, mais as 22. Então, são 50 aulas para a implementação dessas funções fundamentais. Tá? O que eu quero que vocês entreguem? Eu quero que vocês já entreguem uma parte delas. Tá? Que parte delas? 2 ou 3 funções que não têm um relacionamento um para muitos. Quando que é para entregar isso? Aqui, ó. Funções fundamentais sem relacionamentos. Eu coloquei isso daqui para ser entregue no dia 21. Tá? Então, eu vou deixar para vocês entregarem, ó, para a semana que vem, tá? Na segunda-feira. Então, Professor, Oi. uma coisa. A gente tem que entregar a correção das funções básicas até hoje? É isso? Tava até Correção. hoje. Sim. Mas Tá. nós vamos deixar acho que mais uns dias aí para poder finalizar, tá? Mas em relação às funções fundamentais, a entrega vai ficar para semana que vem, dia 21. Exato. Metade delas, tá? As que não Tá. têm relacionamento um para muitos. E o Sim. resto delas é só para o dia 23 do mês que vem. Mais uma coisa, no meu caso, todas as minhas funções fundamentais, elas são relacionadas com um CRUD que tem relacionamento muitos para muitos. Então, eu não fiz esse CRUD ainda, porque tem muitos para muitos, e eu não consigo fazer nenhuma fundamental. O muitos para muitos, na verdade, é um para muitos e muitos para um. Tá? Então, ó, esse relacionamento, vou mostrar aqui um relacionamento que eu tenho aqui. Ó. Esse daqui ó, é um relacionamento muitos para muitos. Tá? Essa é aquela tabelinha que forma no meio do caminho. Tá? É o item de peça. Então, é o relacionamento entre manutenção e peça. Então, uma manutenção pode ter várias peças e uma peça pode estar em várias manutenções. Então, é relacionamento muitos para muitos. Como que eu implemento ele? Existe uma forma de implementar many to many, mas é muito confusa. Tá? E eu não tenho como atribuir valores para ela. Então, é só um relacionamento simples. Então, o que eu faço? Eu crio aquela tabelinha. Então, vamos pensar que você tem uma tabela aí. A sua tabela, o que é muitos para muitos? É empréstimo, né? Item de Sim. empréstimo. Item empréstimo, né? Na verdade, é autores e livros, porque um autor pode ter mais de um livro pode ter mais de um autor. É mais simples, assim. Tem as outras, que são mais complexas. Mas basicamente você vai implementar dessa mesma forma. Então, você vai implementar aquela tabela intermediária, vai dar um nome para ela e vai colocar as 2 chaves. Tá? Ou seja, nessa tabela, item, no caso do meu item peça, eu tenho a manutenção e a peça. Então, estou ligando a manutenção à peça. O seu vai ser o autor à obra. Entendeu? E aí, lá dentro da sua. Lá na sua obra, você vai ter algo assim, ó. Uma lista. Ó, uma lista daquela classe intermediária. Tá? Então, você tem um anti-many aqui. Tá? Então, vamos pensar lá na sua obra. Você tem um anti-many. Depois, lá no seu a classe que você fez o anti-many, ó, você vai ter o quê? Você vai ter um relacionamento com a manutenção, com a sua obra, um outro relacionamento com o seu autor. Tá? E aí você já fez o relacionamento entre os 3. Tá? Então, todo relacionamento, muitos para muitos, é formado por uma tabela intermediária. É só você implementar essa tabela intermediária. Tá? Depois eu vou deixar com vocês isso daqui já funcionando certinho.
E tem até depois eu vou mostrar até um jeitinho legal de fazer, é que eu não fiz a tela, eu só montei uma tela. Mas tem um jeito legal de fazer esse esqueminha que você quer fazer, esse autor, como chama? Obra-autor, é fazer algo desse jeito aqui, quer ver? Ó? Aqui fica legal. Ó. Imagine aqui, ó. Aqui você faz uma consulta de autores, tá? Então isso daqui é para uma obra. Então você coloca assim, autores da obra. Aqui você faz a pesquisa de autor e aí você seleciona ele e vai jogando pro lado de lá, ó. Vai jogando um a um pro lado de lá. Então aqui você vai colocando todos os autores que você tem na sua obra. E aí você dá um salvar. Ele salva só esses caras aqui. Você usa essa tabela aqui como a lista sua. Tá? Fica algo bastante legal. O que é para fazer? Então, vocês têm para fazer a correção, tá? A correção das atividades. Cadê? Aqui. Corrigir e entregar novamente, tá? Esse cara aqui estava para entregar até hoje. O Wilson, será que dá para deixar mais uns dias, Wilson, até sexta-feira? Acho que dá, André. De boa. Depois a gente dá uma olhada. Eu acho que a maioria, o mais crítico é aqueles que não estavam funcionando. Quem já está funcionando, é de boa. Agora, quem não estava funcionando, que é interessante corrigir, né? Quem não está funcionando e quem nem entregou, né? Quem não entregou. Quem não tiver a nota suficiente aí, não chegou ao 6, pessoal, vamos tentar fazer as correções e mandar essas correções para nós. Pessoal, então avise a turma, pessoal que não está aí, tá? Que teve nota abaixo de 6, para tentar fazer essas correções. A gente vai deixar até sábado, então, Wilson. Aí segunda-feira eu ajudo você a corrigir. Quem tiver com nota boa e quiser mandar, alterou alguma coisa, quiser mandar para olhar, a gente dá uma olhada também. Então, esse daqui é o pessoal que foi mal na nota, tá? Foi mal, ficou nota ruim porque não estava funcionando, tá? Ou estava funcionando bem precariamente. Corrigiu e manda de volta, tá? O pessoal que não entregou, tenta avisar esse pessoal para que eles entreguem, tá? E possam ter uma nota ainda nesse primeiro bimestre. As funções fundamentais é para entregar uma parte delas, tá, pessoal? Funções fundamentais sem relacionamentos um para muitos, tá marcado para ser entregue até o dia 21, tá? Até segunda-feira. Tá? Então, vamos dar um gás aí e entregar até dia 21 essas funções. E aí, tem o resto das funções fundamentais de vocês, tá? Não se preocupem com controle de acesso ainda, tá? Não se preocupem com relatórios, tá? É só a função de alimentar o sistema, tá? E pesquisar alguma coisa nele. Tá? Esse está para entrega no dia 23/1. Ou seja, no dia 23/1 tem que estar com todas as funções fundamentais já implementadas. 23/1, ó. A gente vai voltar aqui, ó, no dia 18, vocês vão ter ainda uma semana, tá? Então, quanto antes vocês conseguirem terminar essas funções, melhor para vocês. Já tem a tarefa da semana que vem aqui, ó. É para entregar até o dia 23/12, mas é só o mapeamento. O mapeamento é a gente colocar aqueles negócios no modelo, é isso? Exato. @entity, column, @one to many, many to one e companhia limitada.